Fala, gurizadinha, tudo certo? De buenas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Falando de Futebol com Leozito Farias. Gente, sejam muito bem-vindos, senhoras, senhores, homens, mulheres, crianças, todo tipo de gênero. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Tá vindo pela primeira vez? Sou o Leozito Farias, comentarista de futebol, analiso partidas da dupla Grenal e de outros times, caso o pessoal peçam. Certinho, hoje estou trazendo um conteúdo totalmente diferente para vocês. O Internacional oficializou a contratação de Carlos Palacios, jogador de 20 anos, junto à União Espanhola, com 1 ano de empréstimo e mais 3 anos de contrato, que nesse 1 ano de empréstimo o Internacional já estará fazendo os pagamentos. Tá aí, eu trouxe um dado interessante, que é a temporada do Carlos Palacios comparado aos pontas do Internacional. O que o Carlos Palacios, sendo esse jogador de velocidade, um jogador jovem, o que ele pode oferecer e quem seriam esses possíveis, esses prováveis parceiros do Carlos Palacios para jogar na outra ponta, quem poderia render. Claro que na nossa mente nós já temos alguns nomes, né? Já estamos esboçando uma nova escalação, um novo projeto, já com que já vem se apresentando. Tyson praticamente quase de volta, não está completamente certo, né? Mas vamos fazer um vídeo com esse nome, Carlos Palacios, tá? Vou estar falando alguns nomes, alguns números, algumas coisas que eu achei super importantes para vocês, tá? E espero que vocês gostem, certinho? E lembrando, curta, compartilha, comenta e já te inscreve. Não é inscrito, é a primeira vez que tá vindo aqui, tá vendo esse rapaz bonito, simpático aqui? Se inscreve aí, certinho, e ativa o sininho. Valeu, é nóis. Gente, vamos pegar, por início, Caio Vidal, tá? Caio Vidal, que foi um jogador descoberto por Abel Braga, né? Que na falta de um ponta, já que o próprio Marcos Guilherme, que foi contratado para fazer isso, não estava correspondendo. Caio Vidal, como é que será o Caio Vidal comparado ao Carlos Palacios, se seria um bom parceiro de ponta, certinho? Então, vamos pro vídeo, é nóis. Gente, o Caio Vidal, durante a temporada, desde quando ele entrou, ele teve uma porcentagem de 75% de passes certos. Já o Carlos Palacios tem 79%. Então, dá para se dizer que o Carlos Palacios é um cara que procura dar sempre o passe mais rápido possível. O Caio Vidal, ele procura ainda fazer o drible, que também tem aqui, tá? O Caio Vidal, se for pegarmos, tá, tanto o passe no próprio campo quanto no campo adversário, há uma grande diferença, porque tu for pegar tanto o Caio Vidal quanto o Carlos Palacio, o Caio Vidal tem uma média de 1,9 passes por jogo, já o Carlos Palacio uma média de 9,3. Então, ele procura construir a sua jogada na sua área, como é proposto no jogo posicional do Miguel Ángel Ramírez, né? Que ele vem para se encaixar, lá no União Espanhola não era esse tipo de jogo. Mas pro Miguel Ángel Ramírez, isso é muito importante. Porque se tu for olhar no campo adversário, o Palácios ele teve muito mais presença de área que o próprio Caio Vidal. Claro, o Caio Vidal tá começando agora, subiu agora, tá começando a ter uma nova notariedade, tá? Mas é um grande jogador, tá? O Carlos Palacios tem uma vantagem, tá? Perante o Caio Vidal, que é na questão de bolas longas. O Caio Vidal, ele procura fazer o passe mais próximo. O Palacios, ele procura fazer um passe mais arriscado, procura fazer um passe que ele não tem medo se ele vai errar, se ele não vai errar. Já o Caio Vidal, ele ainda tem essa certa insegurança, certinho? Dribles. Gente, há uma grande diferença de 10% entre os dois, mas são dois grandes dribladores, tá? O Palácios, ele tem uma média de 2,5 por jogo de dribles sucedidos. O Caio Vidal teve uma média na temporada de 1,4, certinho? Disputa de bola, vejo o Palácio um pouco mais aguerrido que o próprio Caio Vidal. Ele teve uma média de 6,2 disputa de bola vencidas por jogo. Já o Caio Vidal uma média de 5,3, dá um total de 48% durante a temporada. No chão, né, disputa de bola no chão ganho, o Caio Vidal teve
4,4, tá? Média. E o Palácio 5,5. Por isso que eu digo que é um jogador que é mais importante na marcação que o próprio Caio Vidal. Mas o Caio Vidal tá subindo agora, tá ganhando nome agora também, certinho? E na perca de bola, aí tem um problema. O Carlos Palácio, por ele ser um cara muito mais driblador, tem um cara que tá sempre tentando algo diferente, ele teve uma média de perda de bola de 16,5 ao jogo. Já o Caio Vidal, 9,4. Então, assim, ó, se fosse, na minha opinião, colocaria para jogar Carlos Palácio e Caio Vidal. Poderia ser um bom teste. Vamos pro Marcos Guilherme, gente, que é o grande X da questão, que eu até me surpreendi com os números do Marcos Guilherme, que o Marcos Guilherme começou a temporada bem, só que terminou totalmente apagadíssimo. Os números comprovam. Querem ver? Passe certo pro jogo, teve uma média de 14,1. Já Carlos Palácios teve uma média de 34,2. Na porcentagem teve 87% e o Palácio 79%. Eu vejo assim, ó, que o Palácio, ele tem muito maior visão de jogo que o próprio Marcos Guilherme. O passe, né, o Marcos Guilherme não foi tão incisivo quanto o Palácio, que se a gente for pegar no próprio campo, ele teve 90% de acerto, né, de passes no próprio campo, uma média de 4,5. Carlos Palácios, tá, teve uma média de 89% e 9,3. Tá? Então, o Marcos Guilherme, ele joga muito mais no seu próprio campo do que no campo adversário. Porque, olha só, no campo adversário, teve uma média de 9,9 e o Carlos Palácios, 25,2 por jogo, tá? Bolas longas, caramba, Marcos Guilherme teve um total de 0,6 por jogo. Carlos Palácios, 2,0. Então, dá pra ver a diferença de jogador, né, gente? Dribles sucedidos, 14%, com uma média de 68, Carlos Palácio. Disputa de bolas vencidas, 38% para Marcos Guilherme e 54% para Carlos Palácios, tá? E na perca de bola, acho que o Carlos Palácio teve um pouco mais, né? O Marcos Guilherme teve uma média de 4,1 e o Palácio 16,5. Gente, eu, assim, ó, vou ser bem sincero, mandaria embora com esses números o Marcos Guilherme. Não dá pra aceitar isso. O Peglo, que é uma grande dúvida, né? A gente não sabe se o Peglo ele é ponta, se ele é meio, mas vamos pegar uns números importantes aqui certinho. Passe certo para jogo, 81%. Carlos Palácio, 79%, né? Então dá pra ver, né? Uma média de 34,2 do Carlos Palácios e o Peglo 5,8 por jogo. Essa é a média, tá, gente? Passe no próprio campo, ficou meio parelho, né? Uma média de 1,5 e o Carlos Palácios 9,3. Eu não sei se esse 9,3, gente, é a nota que o SofaScore está dando ou é a média dele de jogo, tá, gente? Mas a porcentagem é uma porcentagem bem parecida dos dois, tá? Tanto no campo adversário, tá? Que deu uma média de 73% para cada, tá? Bolas longas, o Palácios ainda acaba saindo um pouco mais na frente por ser esse cara mais incisivo, esse cara mais decisivo, tá? Teve 64%, Peglo 63%. Os dribles, muito maior, eu acho que falta confiança pro Peglo. Gostaria de ver ele na meia, né? Fazendo essa função de animação, que nem ele fez na seleção brasileira certinho, gente. Disputa de bolas vencidas, dá pra ver que o Carlos Palácio, ele é muito mais aguerrido, ele incomoda. Ele é aquele ponta que ajuda na marcação, pressão que o Ramires pede, tá? Para vocês terem uma ideia, na disputa de bola, né, vencidas, na disputa mesmo, não aérea, enfim, o Palácio teve uma média de 54%, o Peglo 34%, tá? E a perca de bola, Palácio ainda, né, acabou tendo um maior número. Perca de bola do Peglo é 5,5 e do Palácio 16,5, tá? Agora vamos fazer um pouco, eu fiquei meio na dúvida, mas eu resolvi trazer do Patinho, tá? Do Guilherme Pato, que foi para o Cuiabá, né? E acabou ficando o Marcos Guilherme.
tá? Só para vocês terem uma noção, os números são muito parecidos, gente. O Patinho, tá? Vamos pegar aqui vamos pegar passes por jogo. Quando ele esteve lá na Ponte Preta, quando ele passou a temporada na Ponte Preta, tá, gente? O Patinho, ele teve uma média de 75%, 8,5 por jogo. Palácios, 79%, tá? E uma média de 34,2. Passe no campo, 84%, tá? E Palácio, 89%. Então, dá pra ver que o Palácio, ele procura jogar um pouco mais no seu campo, mas também tem uma presença maior no campo adversário, porque o Patinho no campo adversário, ele tem uma média de 64%, tá? De passes no campo adversário. Já o Palácio, 75%, por ser um jogador da mesma função do Patinho, mas era muito mais acionado, tá? Pegar a perca de bola, né, ainda continua. Eu acho que, assim, ó, eu até trouxe o Patrick, eu acho que o que mais se assemelha ao Carlos Palácio em questão de jogo, de números, é o Patrick. Vocês vão se surpreender, tá, gente? E vocês verem a importância que tem o Patrick no elenco colorado. Prestem atenção nesses números, tá, gente? Por favor. Eu já vou estar terminando aqui o vídeo, tá? É um vídeo só explicatório, comparativo, algo que eu tô fazendo pela primeira vez, gente, tá? Então, espero que vocês estejam gostando, tá? Gente, pra vocês terem uma noção, tá? O Patrick, ele teve passes certos, tá? Uma média de 80%, Carlos Palácios 79%, mas ainda cai um pouco. O Patrick, ele tem 21,3 por jogo, Carlos Palácios 34,2. Então, o Patrick é o que mais se aproxima, né, gente? O Patrick é o que mais se aproxima, é o jogador mais importante do elenco colorado, ao lado do próprio Edenilson, tá? No passe no campo adversário, tá? Eu acho que o que maior teve uma das maiores notas aqui, o maior número. O Patrick no campo adversário, ele tem 14 passes por jogo no campo adversário, tá? O Palácio ainda tem 25,2, mas desses nomes é o que mais chega próximo, o que mais se assemelha, tá? Tentativas de bolas longas, tá? O 48% do Patrick, 64% do Palácio. Então dá pra ver que o Patrick é um jogador mais driblador e ele não arrisca tanto em bolas longas como o próprio Carlos Palácios, como eu já havia dito no início do vídeo. Na sua coletiva, o Palácios falou: eu não me importo nem de jogar de ponta como de meia. Eu creio que esses números de passe no seu próprio campo, as bolas longas são nas vezes que ele entrou como meia, fazendo a função de um 10, distribuindo o jogo. Tá, gente? Dribles sucedidos, Patrick 60%, Palácio 68%, tem uma média de 2,5 o Palácio e o Patrick 2,7. Bolas vencidas, né, disputas de bola, tá muito parelho, 8,5 por jogo no Patrick e 6,2, né? Ainda eu não consegui entender, mas creio que é a nota ou a probabilidade de passe por jogo que ele conseguiu para chegar a essa média, tá, gente? No chão, o Patrick acaba saindo, porque o Patrick é um jogador muito mais, até pelo seu porte físico, né, gente? O Patrick no chão, ele teve uma média de 6,8 de disputas no chão ganhas, tá? Enquanto o Carlos Palácio 5,5. E na perca de bola, 14,8 para o Patrick e para o Palácio 16,5. Então, se vocês forem olhar para esses números, gente, a importância do Patrick no elenco ela é muito grande. Eu vejo hoje o Internacional que ele criou talvez uma certa dependência do Patrick, porque nos jogos que o Internacional não teve o Patrick, aquele lado esquerdo junto com o Moisés ali sempre ficava vazio, né? Eu acho que é um dos principais pontos de ataque do Internacional, é o lado esquerdo, ao lado do Patrick, onde o Patrick consegue fazer melhor esse 1 a 1, e a gente espera também do próprio Carlos Palácio. Certinho, gurizada? Espero que vocês tenham gostado de verdade e curta, comenta e compartilha. Certinho? Valeu, é nóis!